Câmara dos Deputados aprovou a criação de um Tribunal Regional Federal exclusivo para Minas Gerais, o TRF6. Mas como a criação desse novo tribunal afeta a vida do cidadão comum? E Minas precisa de um tribunal só para chamar de seu? Fizemos este vídeo para entender o que muda na vida dos mineiros com a criação do novo Tribunal Regional Federal. A Justiça Federal é responsável pelo julgamento de processos de cidadãos contra o governo federal e todos os entes ligados à União. Por exemplo, se você acha que tem direito ao auxílio emergencial e teve seu pedido negado, pode discutir esse assunto na Justiça. Neste caso, seu processo vai tramitar na Justiça Federal. Uma pessoa que bateu seu carro em uma BR mal sinalizada e quer pedir indenização ao DENIT também terá o seu processo julgado por um juiz federal. É lá onde correm os processos envolvendo órgãos federais como o IBAMA, as universidades federais e a Caixa Econômica. E também os crimes federais como moeda falsa, tráfico internacional de drogas e contrabando. Se você não pagou o seu imposto de renda e o governo tiver que cobrar de você judicialmente, a sua ação também irá tramitar na Justiça Federal. Assim como as causas ambientais envolvendo parques e rios nacionais, que são aqueles que cortam mais de um estado. O processo sobre o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, por exemplo, está na Justiça Federal, porque atingiu o Rio Doce, que atravessa Minas e o Espírito Santo. Mas a maior parte das ações que correm na Justiça Federal é contra o INSS. São 6 milhões de processos de pessoas discutindo aposentadoria, pensão, auxílio-reclusão, auxílio-doença, salário-maternidade, entre outros benefícios. Quem ajuizar uma ação ou, como se diz popularmente, entrar com um processo sobre qualquer desses assuntos e não ficar satisfeito com a decisão do juiz, pode recorrer à segunda instância. É aí que entram os tribunais regionais federais, que são a segunda instância da Justiça Federal. Primeira instância, juiz. Segunda instância, tribunal, que é onde são julgados os recursos. O Brasil tem atualmente 5 desses tribunais. E Minas Gerais está vinculada ao TRF1, localizado em Brasília e que atende também a outros 13 estados. Essas são as áreas de abrangência dos outros tribunais. Só para comparar, o TRF2, no Rio de Janeiro, abrange só 2 estados. E o TRF4, de Porto Alegre, somente os 3 da região sul. Todos os recursos de processos da Justiça Federal desses 14 estados vão para o TRF1, que só tem 27 desembargadores. São quase 600 mil processos para serem analisados por 27 pessoas. E essa sobrecarga, entre outras coisas, faz com que um processo desses demore em média 8 anos para ser julgado. Não é raro uma pessoa pedir a revisão da sua aposentadoria, por exemplo, na Justiça e infelizmente morrer antes do processo terminar. Se o TRF de Minas for criado, terá 18 desembargadores e 400 novos servidores. Eu disse se, porque o projeto ainda tem que ser aprovado pelo Senado. Mas para um governo federal com as contas tão apertadas e no meio de uma pandemia, quem é que vai pagar essa conta? Esse é o principal argumento de quem é contra a criação do TRF6. É bom lembrar que os 5 tribunais federais do Brasil gastaram só no ano passado 12 bilhões de reais. A gente sabe que a justiça hoje não é célere e que pessoas que têm necessidade de acesso à Justiça Federal passam ali anos e anos até aguardar uma resposta pelo seu processo. Agora, nós não acreditamos que é colocando água em um balde furado que nós vamos resolver esse problema. A Justiça do Brasil precisa se modernizar e se reestruturar para que possa atender a população com a velocidade que a população precisa. Mas a criação de um novo Tribunal Regional Federal, criando mais gastos para a população mineira e brasileira, que já tanto suporta com impostos o custeio do Estado brasileiro, é algo que nós não acreditamos que era necessário, especialmente neste momento. A criação do novo Tribunal Regional Federal, como demonstrou a emenda apresentada pelo Novo, que infelizmente foi rejeitada, trará novos gastos para a população. E a gente já tem um dos judiciários mais caros do mundo. Então o que nós precisamos para dar mais celeridade à justiça é modernizar a forma com que a justiça tramita os seus processos, digitalizar ainda mais e reestruturar também ali a forma como lida com os processos. Por outro lado, quem acha que a criação do novo tribunal vai resolver mais problemas do que criar, defende que o que vai acontecer é uma reorganização de pessoas e cargos na primeira instância da Justiça de Minas. E que também vão ser utilizadas estruturas que já existem, sem a necessidade de construção de novos prédios. A criação do TRF6, que vai absorver 35% dos processos do TRF1,
vai ocorrer sem alteração no orçamento da Justiça Federal, a partir do desmembramento do TRF-1 e da reestruturação dos recursos humanos e físicos da Justiça Federal de primeiro grau em Minas Gerais, respeitando o limite imposto pelo teto de gastos e a crise provocada pela Covid-19. Não será adquirido ou alugado novo imóvel. Os cargos de desembargador serão criados a partir da transformação de cargos de juiz. O enxuto quadro de servidores será formado a partir da redução e reestruturação do primeiro grau e da reposição de cargos de aposentadoria, sem a criação de novas vagas. De todos os processos que estão atualmente no TRF-1 em Brasília, 35% são de Minas Gerais. Para ver mais vídeos como esse, visite o canal Pra Entender no site do jornal Estado de Minas. Até o próximo!